foi? Essa é a igreja de Santa Rita de Cássia. Ela foi construída em 1722. Hoje, praticamente, ela está com 289 anos. E essa igreja, ela foi construída pelos pardos libertos da época, pelos negros que tinham surdos ou furria. Era permitido entrar os negros pardos e dos índios. E ao lado dessa capela é o antigo cemitério de Gavetas, que foi construído em 1702, que é um dos primeiros cemitérios a ser construído no nosso país. E aquele prédio ao lado é o antigo quartel-general da Patitiba, onde ficavam os soldados portugueses da época. Na década de 50 e 90 transformou em cadeia da cidade, e na década de hoje se tornou biblioteca municipal. Esse prédio à minha frente, que já foi restaurado, é o antigo mercado negreiro, onde ficavam os escravos e o ouro. Por isso nós temos aquele símbolo navio negreiro na parede. E as telhas eram formadas nas coxas das escravas, que tinham suas coxas mais grossas. Por isso que as telhas ficam de bicado uma em cima das outras e não se acasalam direito. E esse prédio de Patrícia Samaré de Porta Verde é o segundo mercado negreiro. Ali era vendido o açúcar e o café. E mais ao lado daquela rua estreita, nós temos a Rua do Fogo. Ali antigamente moravam as mulheres aleias da época, as mulheres da vida. E na primavera, uma das ruas mais bonitas do centro histórico de Paraty, até hoje. E o mercado negreiro, ele não ia até lá embaixo. Ele pegava pro telhado, para frente, que aquela parte lá do fundo, aquelas obras foram feitas no século XIX. E essas pedras lá atrás das casas e das molduras das igrejas vieram de Portugal, fazendo lastros avios negreiros, para a travessia de Portugal até chegar no Brasil. Porque naquela época, quando o ouro vinha pela estrada real de Ouro Preto e Paraty foi os primeiros cais mais importantes do Brasil, quando o Rio de Janeiro era a capital, o ouro não tinha valor comercial no nosso país, era levado para fora. E as pedras chegavam rombudas, que nem essa que estou em cima, depois era lapidada pela mão dos escravos, ficava da tal forma como são as molduras das igrejas. E nessa fonte do meu lado esquerdo, que era o ponto de encontro dos escravos, eles pegavam água nessa fonte para fazer distribuição de água nas casas. E essas ruas de pedra foram feitas no século XVIII e no século XIX, mas só que foram feitas por crianças escravas. Por isso que dá o nome de pé de moleque, que as pedras não têm formato certo. E as casas só de Paraty não tem rede de esgoto. Fezes e urinas eram jogados nas ruas. Por isso nós temos três comportas, a do lado direito, a do meio e a do lado esquerdo. Conforme o nível do mar vai subindo, e aqui onde nós estamos era a praia, o nível certo da cidade é o primeiro degrau da igreja, a maré do mar entrava nas ruas, fazia toda a limpeza de fezes e urinas e levava lá para o mar. Mas o começo não foi aqui, o começo foi lá em cima no forte, em 1615. A expansão foi tão grande que eles tiveram que descer. E aqui está situada a cidade histórica hoje, era uma fazenda, a fazenda de Dona Geralda. Por isso nós temos o nome dessa rua, Rua Dona Geralda. Dona Geralda foi a história que doou esses patos portugueses para a construção da cidade histórica, com uma condição, que não maltratasse os índios e construísse uma capela para ela. No lugar da capela foi construída a igreja da Matriz, que dá 3 igrejas Santa Rita dessa. E os índios quase que acabaram com a raça dos índios do nosso país. E aqui a minha pessoa, o Anderson, a primeira estátua viva de um escravo no Brasil, que é inédito. Nesses 3 anos e 62 dias de hoje, eu já passei de mais de 700 mil fotos espalhadas no mundo inteiro. A escravidão tem 151 anos que acabou no nosso país, mas é uma coisa que nunca devemos esquecer. Todas as cidades históricas do nosso país foram feitas pela mão dos escravos. Eu não sou como estou representando a cultura afro-brasileira existente no nosso país, como estou representando a do mundo inteiro. Enfim, nada acabou por aqui, porque quando tiver amor, respeito pela cultura afro-brasileira existente no meu país, como no mundo inteiro, eu vou lutar até o fim.